Boa noite a todos. Hoje, de julho de 26, estamos iniciando mais um estudo O Livro dos Espíritos. Tudo este promovido pela Sociedade Espírita, Breira do Senhor, Curitiba, Paraná. Informamos aí as pessoas que nos acompanham pelo canal do YouTube que este estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras, 19 horas, horário Brasil, né, Brasília. E aqueles que quiserem acompanhar conosco ao vivo, entrem no nosso site, www.obeidosenhor.org.br, e encontrarão lá as orientações, o caminho para obter os links para poder participar conosco. Todos serão bem-vindos. Também informamos que lá no nosso site encontrarão a playlist dos nossos estudos anteriores. Sempre lembrando que é um estudo contínuo, então nós estamos agora nessa sequência nossa, agora em 2025, 26, tem outras sequências de 3 anos para trás, de outras sequências, mas agora, essa que nós estamos estudando agora, refere-se a 2025 e 26. Estamos no estudo número 35. Iremos estudar hoje as questões da 447 a 455. E nessa nossa sequência, nós estamos aí na segunda parte, estudando o capítulo 8º, que fala da emancipação da alma. Então, hoje nós já estudamos aí sobre o sono, sobre as visitas espíritas, transmissão oculta. No último anterior, falamos sobre o sonambulismo, o êxtase. E hoje vamos falar da dupla vista, dar um pouquinho da dupla vista e o resumo dos espíritos, junto com Kardec. O Kardec fez um resumo desse tema da dupla vista. Então, o estudo, isso já na sequência, aí, que é sobre a dupla vista, né? Na pergunta 447, o fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho e o sonambulismo? É interessante, né? E olha a resposta. Tudo isto é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. É interessante isso, porque toda vez que nós falarmos aí sobre as questões ligadas à emancipação, que a gente coloca aí, né, que é o espírito, mas tudo parte do mesmo princípio. Né? Aí entra o sonambulismo, entra o sono. E aí, para nós, talvez fizemos outras colocações aí da evidência, toda essa questão, assim, dessas percepções que nós temos, entra tudo isso, entra tudo nessa categoria aí, né? Tudo é da emancipação da alma, a capacidade que temos, né? De perceber, sentir as coisas, cada um com seu grau, com um grau diferente. Né? E aí o Kardec continua perguntando, 448, é permanente a segunda vista? A faculdade é, o exercício não. Nos mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente. Para a maioria de seus habitantes, o estado normal se pode comparar aos dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, o que ele quer dizer isso? Né? Quem tem essa capacidade de percepção, seja no grau que for, a faculdade ela é permanente, mas a pessoa só consegue, a manifestação não é, né?
só em determinados momentos, aí você está colocando isso. O exercício dela não é permanente, não é toda hora, na hora que você quer. Então, existem essas questões aí das prescrições que não é permanente, né? Não é como a gente chegar, né? Ouro, ouvido. Na 449. A segunda vista aparece espontaneamente, ou por efeito da vontade de quem a possui como uma faculdade? As mais das vezes é espontânea, porém a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Toma, por exemplo, de uma dessas pessoas a quem se dá o nome de ledoras de buena dicha, os livrinhos aí, né? Algumas das quais dispõem dessa faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se coloca no estado de trilha do vista. E o que chamas visão, que a vontade também influencia nisso, na utilização dela, né? No exercício. 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim. Do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. Aí também é bem interessante que sempre teve, às vezes aparece alguma linha dizendo que as questões ligadas aí à habilidade, essas percepções, ela não se desenvolve, se educa. E ele está dizendo que sim, né? Pessoas que trabalham e exercitam, buscando, ela consegue se desenvolver. E essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? Essa é a pergunta bem interessante. Incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que eles são reflatados. Essa é a mesma linha da mediunidade, né? Então, de uma vista também, a pessoa tem que vir com esse germe, com essa questão no seu próprio corpo, né? Na sua própria cultura física. Pereira, por favor. Pode falar. Você tem conhecimento se essa organização biológica ela é igual de quem tem mediunidade, já que tem a ver com a emancipação da alma? Tem a ver com a epífise, com a glândula pineal? Essa questão da sua vista? Então, eu não tenho, assim, estudo, mas comenta-se bastante estudiosos sobre essa ligação sobre a epífise. Mas como isso funciona, é como se fosse a programação, é como que tivesse digamos assim, um tipo de um microchip ali, um negócio que vem ali, que dá acesso a essa faculdade, né? Agora, com certeza não é a mesma da mediunidade, porque o sistema deve ser parecido, deve ser o mesmo, mas são coisas diferentes. Tanto é que algumas pessoas ela bem rudimentar e outras bem desenvolvidas, assim como a mediunidade, né? Quer dizer, é como se tivesse com aquela programação, digamos assim, do computador, o computador que só vai até aqui, não consegue mais, o outro, né? Aquele chip, aquele acesso ali que você consegue chegar até certo ponto, outros já chegam mais amplo. Não, mas assim, ó, quer ver? Então, se a gente sabe que você nasce com essa organização biológica, o qual você tem, por exemplo, a mediunidade, o qual tem várias faculdades aí, né? Incorporação, tem psicografia, tem evidência, e tudo isso está vinculado a essa questão cerebral ali, da epífise da glândula pineal, que se fala, né, o médico, aquele Sérgio Felipe, né, que ele fez a pesquisa grande em relação a isso, aí ele falou que, então, na nossa epífise, os quais a gente que tem mediunidade, tem mais cristais do que outras pessoas, por isso tem uma mediunidade mais ostensiva, e aí você emancipa mais fácil. Então, eu acho que teria uma lógica de ser o mesmo processo. O processo, sim. Então, pois é, não existe uma outra forma de organização biológica o qual você consegue emancipar a alma de uma forma ostensiva, vamos dizer assim, inclusive dupla vista, onde você tem uma visão, onde você enxerga uma cena, ou você tem mais contato com os espíritos, por exemplo. Então, me parece que é mais ou menos o mesmo processo biológico. Não, sim, eu concordo com você. É a mesma coisa, assim, só que tem algumas coisas que fogem do nosso entendimento ainda. Por exemplo, por que umas pessoas têm mais capacidade
de uma voz mais bonita, o ouvido mais atento, uma visão. Mas não sabemos, ela vem com predisposição genética lá que vem lá, né? Mas daí não é a Mas, mesma coisa que as diferentes tipos de mediunidade? sim, eu É a concordo. mesma coisa, são as variedades, as variações, dependendo aí da programação, eu acho, espiritual, da programação mesmo espiritual, e da organização biológica da pessoa, né? Que tá Sim, tem que ter esse germe, né? Tem que ter isso aí lá, né? Mas eu acho que a questão biológica é somente essa, eu imagino. Não tem outra, essa questão. Não é somente essa, é essa, né? Porque eu acho que é muito Mas importante, é. né? Porque Não, não não, vem. não tem uma outra questão física que pode influenciar, a não ser essa. E É, ali naquela pergunta anterior, seria a questão das cartomantes, né? sim, é verdade. Aí, assim, o que quer deixar bem claro ali, e eu concordo plenamente com isso, é que a questão, por exemplo, assim, uma pessoa ela pode vir com, digamos, um talento aí da voz, uma voz bonita, né, para cantar. Só que o que acontece? Se ela não treinar, se ela não preparar, se ela não fazer exercício, ela não vai conseguir, vai ser um cantor medíocre, por exemplo. Já a pessoa que aproveita tudo aquilo que ele tem lá, ele vai conseguir aproveitar o máximo, vai desenvolver o máximo possível daquela capacidade. Assim como a pintura, como... Então, ele está dizendo, em relação a essas questões dessas pessoas que têm essa predisposição, né, digamos assim, que vem com ela ali, que ela também pode se desenvolver, né? É, claro que vai ter uma variação de um grau mínimo até o máximo possível, que consegue bastante percepções maiores e tal, mas se pode se desenvolver. Isso também é importante, né? Porque às vezes a pessoa vai, como assim, né? Ela já não vem pronta ali, né? Então tem outros Não, não, a minha opinião é exato que minha opinião é que é exatamente isso que você falou, até porque a gente vivencia isso, certo? a própria nossas questões físicas, né? Da nossa, que vem já assim, né? Da Não, voz, de todas as coisas, né? Você pode não, desenvolver ela com exercício, com não, mas estudo, né? Com dedicação, né? não, Trabalho. não, mas eu estou falando dessa questão mesmo da emancipação da alma, das habilidades em função da mediunidade. A gente verifica isso. Eu estou falando no grupo mediúnico, Né? até essa questão de desenvolvimento. Então, imagino que todas são da mesma forma, todas podem ser desenvolvidas pela lógica, Sim, claro. né? É isso que ela sempre falou bastante, é porque, por que eu estou repetindo isso? Porque existia uma linha de pessoas que dizia que não, que a mediunidade você se educa, né? Não, Não, você desenvolve. desenvolve e educa, né? Você Isso. desenvolve. Coisa educa e desenvolve, com certeza absoluta. É. E essa questão, só um comentário aqui, dessa questão das cartomantes, por exemplo, é, é impressionante, porque daí eles colocam a vontade em cima, certo? Porque eles querem ter uma resposta, certo? A um questionamento, por exemplo, da pessoa que está ali perguntando e tal. E aí, espíritos, ou ela tem contato com espíritos que vão passar essa informação, ou ela visualiza, certo? Nós A temos, cena. nós temos que diferenciar a mediunidade da dupla vista da emancipação. Aí é que isso aqui é anímico. A mediunidade também tem que ter um pé de meditação, mas aí é o espírito que se comunica, entendeu? Então, as duas se interligam. Claro que normalmente o médium tem também essa questão anímica de se desprender, de se emancipar. Mas a mediunidade, de você conseguir falar com os espíritos, deixar o espírito falar com o teu corpo, né? deixar usando a tua voz ou a mão, é diferente dessa que nós estamos estudando aqui agora, que é a do sonambulismo e da dupla vida, que essa aqui é a emancipação, é a anímica, né? Entendi, Então, só tem a entendi. diferença tá nesse sentido. Então, no sentido aqui, seria mais a emancipação mesmo. Não, o que nós estamos estudando é a emancipação, essa capacidade de ter que nós perceber, animicamente, e perceber, sentir e tal. Uhum. Entendeu? É nesse sentido que ele está falando. Tanto é que os slides para frente vai falar só um pouquinho sobre isso. Entendeu? 451. Por que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias? Ó, por semelhança da organização que se transmite, como as outras qualidades físicas. Depois da faculdade, se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. É o que está dizendo. Porque se tem uma coisa genética, né? Então tem que transmitir. Por isso que você fala, assim, às vezes, de uma família de médios, né?
o pai é médio, lá, um avô é médio e tal, normalmente a possibilidade de um filho, o outro lá também ter médio por causa disso, porque tem que ter essa transmissão genética, hereditária, que a gente coloca ali, né? É nesse sentido que ele está colocando também. E aí também, quando ele nasce, por exemplo, uma pessoa que nasce com mediunidade, dentro de uma família que já tem outros médios, nós vamos colocar a mediunidade comparando com isso aqui também, né? Então ela se desenvolve mais rápido porque já vai ensinando, né? Que ele está colocando, é a mesma coisa da emancipação. Nasceu na família lá que da mãe da bezedeira, outro já vai passando essa orientação para aquela outra pessoa, né? Tem essa faculdade. 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? Vai que ele está perguntando. Aí também tem essas coisas, fora, né? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande emoção pode desenvolvê-lo. O corpo, às vezes, vem achar-se em estado especial, que faculta o espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Isso a gente sabe muito relato aí de pessoas, às vezes, quando sofrem algum choque, alguma questão de família, ou alguma questão assim, que ela desenvolve essa segunda vista aí, a dupla vista, né? Aí o Kardec comenta. Nas épocas de crises, de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam não raro dos momentos da vista. Olha, não raro, hein? Parece que a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dá o meio de conjurá-lo. Todas as seitas, partidos, perseguidos, oferecem múltiplos exemplos de fato. A gente sabe, sim, que pesquisar, vai encontrar de pessoas aí com algumas crises, alguma coisa assim, que aparecia essa dupla vista. 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que possuem? Nem sempre. Consideram coisa perfeitamente natural. E muitos creem que se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Então, a pessoa, às vezes, é tão natural para ele, né? Às vezes, a mais jovem, criança, que ele acha que todo mundo pensa bem como ele. Então, para ele, aquilo é uma coisa normal, né? Ele sente que nem percebe que tem, né? Tem algum exemplo, Pereira, que você pode dar para clarear melhor para as pessoas que não têm muito conhecimento? Olha, eu já ouvi, digamos assim, não conhecia, mas já ouvi muitas pessoas contarem, né? Que, principalmente, pessoas crianças, que ela era tão, vamos dizer assim, conectada com essas questões assim, que para ela tem dificuldade, até às vezes, de comunicação, que para ela era normal, ela vê identidade, sentir, perceber, né? Então eu já vi alguns relatos, assim, de pessoas que, para ela, é tudo normal, que aí alguém tem que falar para ela que explicar para ela que não era tudo, que nem todo mundo era igual para ela. Então, algumas pessoas, às vezes, ficam até um pouquinho fora do contexto social, né? Por causa dessas capacidades. Da hora de ficar uma pessoa assim mais retraída, porque se ela chega num lugar, ela começa a perceber, e às vezes ela vai conversar com a pessoa, ela acha que aquilo é normal e a outra pessoa não percebe. Então, eu já vi alguns comentários assim, de pessoas, né? Eu não conheci nenhuma pessoa assim, mas eu ouvi bastante pessoas comentando isso, de pessoas que tinham essa capacidade de ver, sentir, de perceber, né? E a gente percebe só que buscar, assim, dentro do nosso círculo mesmo social, dos nossos conhecidos, que você vai perceber casos dessas questões assim, né? Então, às vezes, quando ela vem procurar casa espírita, que daí ela acaba entendendo o que é isso, né? Eu já vi, inclusive, a questão de mediunidade, aí quando ela chega, ela começa a entender como é que é o fenômeno, tudo que para ela aquilo ali era uma coisa assim tão... E ela não sabia por que os outros não entendiam aquilo, que para ela tem que ser assim. 454. Olha aqui, aí é o grau, né, que está falando lá, 454. Poder-se-ia atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas como precisam daqui aos outros? É sempre a alma irradiar-se mais livremente e apreciar o melhor do que sobre o véu da matéria.
Inclusive, o Leon Denis, lá no Invisível, ele tem no capítulo, parece que é o último capítulo, ele coloca nessa categoria aí de dupla vista, de colocar assim os escritores aí, né, inspirados, né? Então, escreve livros e tal. Ele também entra nessa categoria e, para mim, tem sentido, né? Porque ele cita alguns exemplos, Victor Hugo, tem outros escritores e tal da época que tinham essa capacidade, que eles mesmos admitiam isso, que quando eles estavam escrevendo, ele sentia, percebia, via e escrevia de acordo com aquilo que estava sentindo. Então, ele cai nessa categoria aí. Então, até esses inventores, né? Nós comentamos sobre a questão das invenções, que nós falamos anterior aqui. Então, parece que ele tem aquela intuição, aquela coisa assim, que cai tudo nessa categoria aí da dupla vista. Essa perspicácia de fazer isso, fazer aquilo, inventar, né? Por isso que ela varia de um grau rudimentar até o máximo, que a pessoa tem a capacidade mesmo de ver, né? Sentir, daquelas que apenas vem aquela intuição, tipo da intuição, tipo da questão assim. Pode essa faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Olha aí. Pode também dar os pressentimentos, pois que muitos são os graus, são os graus em que ela existe. Sendo possível que no mesmo indivíduo exista todos os graus, ou em alguns somente. Isso que eu estava comentando ali, né? Que tem alguns que só tem um pouquinho, percebe? E outros já tem desde o pequeno até o máximo, né? Consegue sentir, consegue ver, consegue transportar, poder olhar para o outro lado, entrar no grau de sonambulismo, sei lá. Então, o grau varia, né? Ele coloca. Agora, vamos entrar aqui. Kardec fez um resumo, né? Tudo isso, né? do sonambulismo, do êxito e da dupla vista, que é dessa emancipação. Como ele disse lá na pergunta que nós fizemos na dupla vista, faz tudo parte do mesmo princípio aí, né? Que é da emancipação. Né? 455 é uma questão só agora, né? Sinônimos do sonambulismo natural reproduzem espontaneamente, independente de qualquer causa exterior conhecida. Estamos semana passada, né? E certas pessoas dotadas de especial organização, de novo, dotadas de especial organização, porém podem ser provocados artificialmente pela ação do agente magnético. Nós falamos aí do magnetismo. Né? Ele pode ser natural, pode ser magnético. O estado que se designa pelo nome de sonambulismo magnético apenas difere do sobrenatural, em que um é provocado, enquanto o outro é espontâneo. O sonambulismo natural constitui fato notório, que ninguém mais se lembra de pôr em dúvida, não obstante o aspecto maravilhoso dos fenômenos a que dá lugar. O que seria, então, mais extraordinário, racional, do sonambulismo magnético? Apenas para produzir-se artificialmente, como todas as coisas. Os charlatães o exploram, dizem. Razão mais para que não lhe seja deixada nas mãos. Quando a ciência se houver apropriado dele, muito menos crédito terão os charlatões junto às massas populares. Enquanto isso não se verifica, como o sonambulismo natural ou artificial é um fato, de como contra fatos não há raciocínio possível, vai ele ganhando terreno, apesar da má vontade de alguns, no seio da própria ciência, na qual penetra por uma imensidade de portinhas, em vez de entrar pela porta larga. Quando lá estiver totalmente, terão que aceitá-lo sem contestação. Para o Espiritismo, o sonambulismo é mais do que um fenômeno psicológico. É uma luz projetada sobre a psicologia.
eu acho importantíssima essa frase colocada aqui agora. É aí que se pode estudar a alma, porque é onde está esta semostra descoberta. Perfeito, né, gente? É aí que a gente consegue estudar, né? Já que nós estamos espíritas, mas você tem a obrigação de estudar, né? Porque nenhuma coisa da mediunidade, só que você ficar esperando ali, você só está ouvindo o que o Espírito está falando. Nessa questão aí, não, você vai lá, né? Você percebe, você está lá, você sente, você vê, né? E é aí que você consegue estudar realmente a alma. Ora, um dos fenômenos que caracterizam é o da clara evidência independente dos órgãos ordinários da vida. Fundam-se os que contestam esse fato em que o sonâmbulo nem sempre vê a vontade do experimentador como com os olhos. Será de admirar que difiram os efeitos quando diferentes são os meios? Será racional que se pretenda obter os mesmos efeitos quando há e quando não há o instrumento? A alma tem suas propriedades, como os olhos têm as suas. Cumpre julgá-las em si mesma e não por analogia. Tem uma causa única, se originam a clara evidência do sonâmbulo magnético e do sonâmbulo natural. É um atributo da alma, uma faculdade inerente a todas as partes do ser incorpóreo, que existe em nós e cujos limites não são outros senão os assinados à própria alma. O sonâmbulo vê em todos os lugares em que sua alma possa transportar-se, qualquer que seja a longitude. No caso de visão à distância, o sonâmbulo não vê as coisas de onde está seu corpo, como por meio do telescópio. Vê as presentes, como se achasse um lugar onde elas existem, porque sua alma, em realidade, lá está. Por isso que seu corpo fica como que aniquilado e privado de sensação, até que a alma volte a habitá-lo novamente. Essa separação parcial da alma e do corpo constitui um estado anormal, suscetível de duração mais ou menos longa, porém não indefinida. Daí a fadiga que o corpo experimenta após certo tempo, mormente quando aquelas se entregam a um trabalho ativo. A vista da alma ou do espírito não é circunscrita, não tem sede determinada. Eis porque os sonâmbulos não lhe podem marcar os órgãos especiais. Vem porque vem, sem saber o motivo, nem o modo, uma vez que para eles, na condição de espírito, a vista carece de um foco próprio. Se reportam ao corpo, esse foco ele parece estar nos centros em que maior é a atividade vital, principalmente no cérebro e na região do epigastro, ou no órgão que considera o ponto de ligação mais forte entre o espírito e o corpo. O poder da lucidez sonambúlica não é ilimitado. Tem um limite, né? O espírito, mesmo quando completamente livre, tem restringido seus conhecimentos e faculdades conforme o grau de perfeição que haja alcançado. Ainda mais restringido os tem quando ligado à matéria e cuja influência está sujeito. É o que motiva a não ser universal, nem falível, para evidências sonambúlicas. E, tanto menos você pode contar com a sua infalibilidade, quanto mais desviada seja do fim visado, pela natureza transformada em objeto de curiosidade e de experimentação.
No estado de desprendimento em que fica colocado, o espírito sonâmbulo entra em comunicação mais fácil com os outros espíritos, encarnados ou não encarnados. Comunicação que se estabelece pelo contato dos fluidos que compõem os perispíritos e serve de transmissão do pensamento, como o fio elétrico. O sonâmbulo não precisa, portanto, que se lhe exprimam os pensamentos por meio de palavras articuladas. Ele os sente e adivinha. É o que torna eminentemente impressionável e sujeito à influência da atmosfera moral que o envolve. Esta também é a razão porque uma assistência muito numerosa e a presença de curiosos mais ou menos malevolentes desprejudicam de modo essencial o desenvolvimento das faculdades que, por assim dizer, se encontram, só se desdobrando com toda a liberdade no meio íntimo e simpático. A presença de pessoas mal intencionadas ou antipáticas reproduz efeito idêntico ao do contato da mão na sensitiva. Isso aí é comprovado, né? A pessoa está fazendo ali, tem uma plateia vendo, ele não vai conseguir, porque como que ele diz, o que ele fala, ele é muito impressionável, né? Então a mente dele está num estado muito mais ampliado, ele vai influenciar e ele não vai conseguir. E às vezes inibe aí que ele possa fazer essa emancipação. O sonâmbulo vê, ao mesmo tempo, o seu próprio espírito e o seu corpo, os quais constituem, por assim dizer, dois seres que representam a dupla existência corpórea e espiritual. Existência que, entretanto, se confunde mediante os laços que os unem. Nem sempre o sonâmbulo se apercebe de tal situação, e essa dualidade pode ser muitas vezes fora de si mesmo, como se falasse de outra pessoa. É que, ora, é o ser corpóreo que fala ao ser espiritual. Ora, este que fala daquele. Então, falar esse corpo, né? Isso eu já ouvi já. Esse corpo, esse aí está falando dele mesmo, está falando como se fosse um terceiro, que for um outro fora, né? Dele mesmo. Para ele é um ou outro, né? Em cada uma de suas existências corporais, o espírito adquire um acréscimo de conhecimentos e de experiências. Esquece-os parcialmente quando encarnado em matéria por demais grosseiro, porém deles se recorda como espírito. Assim é que certos sonâmbulos revelam conhecimentos acima do grau da instrução que possuem, e mesmo superiores às suas aparentes capacidades intelectuais. Portanto, da inferioridade intelectual e científica do sonâmbulo, quando desperto, nada se pode inferir com relação ao conhecimento que de porventura revele no estado de lucidez. Conforme as circunstâncias, o fim de que se tenha em vista, ele os pode aurir de sua própria experiência, de sua clara evidência relativa às coisas presentes ou dos conselhos que recebe de outros espíritos. Podendo o seu próprio espírito ser mais ou menos adiantado, possível de dizer coisas mais ou menos certas. Pelos fenômenos do sonambulismo, quer natural, quer magnético, a providência nos dá provas irrecusáveis da existência da independência da alma e nos faz assistir ao sublime espetáculo da sua emancipação. Abre-nos, desta maneira, o livro do nosso destino. Quando o sonâmbulo descreve o que se passa à distância, é evidente que vê, mas não com os olhos do corpo. Vê-se a si mesmo e se sente transportado ao lugar onde vê o que descreve. Lá se acha, pois, alguma coisa dele e, não podendo esta alguma coisa ser o seu corpo, necessariamente é sua alma ou espírito. Enquanto o homem se perde nas suas sutilezas de uma metafísica abstrata e ininteligível,
em busca das causas da nossa existência moral, Deus cotidianamente nos põe sobre os olhos e ao alcance da mão os mais simples e patentes meios de estudarmos a psicologia experimental. O êxtase é o estado em que a independência da alma com relação ao corpo se manifesta de modo mais sensível e se torna, de certa forma, palpável. No sonho e no sonambulismo, o espírito ainda é em giro pelo mundo terrestre. O espírito anda, né? O espírito anda em giro pelos mundos terrestres. No êxtase, penetra em um mundo desconhecido, ou dos espíritos etéreos, com as quais entra em comunicação, sem que, todavia, lhe seja lícito ultrapassar certos limites, porque se os transpusesse totalmente, se partiriam os laços que o prende ao corpo. Cerca-o, então, resplendente e desusado fulgor, inebriam-no harmonias que na terra se desconhece. Indefinível bem-estar em vários. Goza tranquilamente da beatitude celeste. E bem se pode dizer que pousa um pé no limiar da eternidade. No estado de êxtase, o aniquilamento do corpo é quase completo. Fica-lhe somente, pode-se dizer, a vida orgânica. Sente-se que a alma se lhe acha presa unicamente por um fio que mais um pequenininho esforço quebraria sem remissão. Nesse estado, desaparecem todos os pensamentos terrestres, cedendo lugar ao sentimento apurado que constitui a essência mesma do nosso ser material. Inteiramente entregue a tão sublime contemplação, o estático encara a vida apenas com paragem momentânea. Considera os bens e os males, as alegrias grosseiras e as misérias deste mundo, quais incidentes fúteis de uma viagem, cujo termo tem a dita de avistar. Dá-se com estático o que se dá com os sonâmbulos. Mais ou menos perfeita pode ter a lucidez e o espírito mais ou menos apto a conhecer e compreender coisas conforme seja mais ou menos elevado. Muitas vezes, porém, há neles mais excitação do que verdadeira lucidez. Ou, melhor, muitas vezes a excitação lhe prejudica a lucidez. Daí serem frequentemente suas revelações um misto de verdade e erro, de coisas grandiosas, de coisas absurdas e até ridículas. Dessa exaltação, que é sempre uma causa de fraqueza, quando o indivíduo não sabe reprimi-la, espíritos inferiores costumam aproveitar-se para dominar o estático, tomando com tal intuito aos seus olhos aparências que mais o afetam as ideias que nutrem no estado de vigília. Há nisso um escolho, mas nem todos são assim. Cabe-nos tudo julgar friamente e pesar as revelações na balança da razão. A emancipação da alma se verifica, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, dupla vista, que é a faculdade graças à qual quem possui vê, ouve, sente, além dos limites dos sentidos humanos. Percebe que exista até onde estende a alma a sua ação. Vê, por assim dizer, através da vista ordinária, como por uma espécie de miragem. No momento em que o fenômeno da segunda vista se produz, o estado físico de vida se acha sensivelmente modificado. Olhar apresenta alguma coisa de vago. Ele olha sem ver. Toda a sua fisionomia reflete
Uma como exaltação. Nota-se que os órgãos visuais se conservam alheios aos fenômenos pelo fato de a visão persistir malgrado a conclusão dos olhos. Ao dotado dessa faculdade, ela se afigura tão natural como a de que todos temos dever. Consideram-na um atributo de seus próprios seres, que em nada lhes parecem excepcionais. De ordinário, o esquecimento segue a essa lucidez passageira, cuja lembrança, tornando-se cada vez mais vaga, acaba por lhe aparecer como a de um sonho. O poder da vista dupla varia, indo desde a sensação confusa até a percepção clara e nítida das coisas presentes ou ausentes. Quando rudimentar, confere certas pessoas o tato, a perspicácia, uma certa segurança nos atos que se pode dar, o qualificativo de precisão de golpe de vista moral. Um pouco desenvolvida, desperta os pressentimentos. Mais desenvolvida, mostra os acontecimentos a que deram ou estão para dar. Aí entra aquele questão dos videntes, né? O sonambulismo natural, artificial ou êxtase à dupla vista são efeitos vários ou de modalidades diversas de uma mesma causa. É isso que eu colocou aqui. Esses fenômenos, como os sonhos, estão na ordem da natureza. Tal razão porque hão existido em todos os tempos. A história mostra que foram sempre conhecidos e até explorados, desde a mais remota antiguidade, e nele se nos depara a explicação de uma imensidade de fatos que os preconceitos tiveram por dito por sobrenatural. Tá aí, esse era o tema que nós preparamos hoje, né? Então, estamos aí abertos aí agora para nossos questionamentos. É interessante, né, gente? Deixa eu comentar aqui, Pereira. O seguinte, por exemplo, essa percepção que a gente tem, de quando você está no ambiente, ou isso que a gente já desenvolveu mesmo no grupo mediúnico, ou nos passes, etc., que a gente consegue perceber que tem presença espiritual. Você sente a energia do espírito, você sente, inclusive, mais ou menos o tipo de espírito para essa sensação, que é a sensação que a gente percebe, isso é dupla vista, certo? Sim. Isso aí, é isso que eu entendi. Não, sim, inclusive... E isso se desenvolve, porque realmente esse trabalho, qualquer trabalho que você for fazer, que você precisa desse instrumento, vamos dizer assim, que vai te ajudar, esse tipo de percepção, você vai desenvolvendo, né? Então, não só percebe a energia desse espírito presente, como o tipo de energia que qualifica o tipo de espírito que se apresenta, né? Então, eu também penso assim, que, por exemplo, a mediunidade, os médicos, né? A maioria dos médicos que tem essa capacidade ali, acho que quase todos têm um pouco dessa capacidade da dupla vista, da percepção, né? Daí ele começa a sentir sempre por aí, né? Ele começa a sentir, então uns têm mais, uma capacidade maior, né? De sentir, de perceber o ambiente. A gente percebe isso, que alguns médicos, inclusive, que eu conheço, que antes dele dar a incorporação, provavelmente dita, do espírito, né, na faculdade da mediunidade, que a mediunidade já não é mais anímica, e as pessoas começam a dizer, que também faz parte dessa dupla vista, dessa percepção, ele começa a dizer assim, olha, estou vendo isso, estou vendo aquilo, estou sentindo, aí depois da comunicação, né, isso faz parte dessa primeira parte, né, da anímica, né, a anímica de sentir e perceber. Os dialogadores, você é magistrador, você sabe isso também. E eu falo da minha experiência, eu já estou trabalhando nisso há 4 anos. Mas quando eu comecei, entrei no grupo mediúnico, eu não sentia nada, não percebia nada. Com o tempo, trabalhando
com dialogador e com magnetismo, que eu sempre trabalhei, você vai desenvolvendo essa capacidade de perceber e sentir energia, isso que você comentou, né? Então, hoje a gente sente muito claramente, né? A presença, quando chega em estado espiritual, você sente a energia, sente as sensações ali, que você consegue identificar quase sempre o tipo de espírito que está se aproximando, né? Então, o dialogador ele trabalha muito com essa questão da dupla vista, né? Até quando ele está falando, né? Porque ele está sendo intuído ali, ele está falando, então ele tem que estar com essa mente aberta, com essas percepções, para receber e sentir, para você conseguir realizar a tarefa da maneira mais a contento, né? Mas Porque... Pode falar, Isabela. Desculpe. o que eu entendi, a dupla vista é quando a emancipação se faz e você tem a visualização do ambiente ou do coisa. Não seria essa emancipação diferente do sonambulismo que a pessoa sai, anda e vivencia o negócio. A dupla vista, pelo que eu entendi, é a emancipação para você vai até e ver sem sair do lugar, né? Não. Tanto é que deixa bem claro. O sonambulismo, sim, pode ser natural, aquele pai natural, ou espontâneo ou magnético, né? E daí, quando aí sim sai, né? Sai, ele fica no trânsito e sai. Já a dupla vista, ele coloca, como é que ele tivesse natural, que é essa percepção que ele tem, então ele varia de grau. Tem alguns que conseguem fazer isso que ele falou, de ele sair e perceber, mas ele está assim como se estivesse andando, está aqui, está sentado, está dando um passo magnético, está dentro do cubo de um, ele está ali, ele fica, essa capacidade que você tem de sentir, perceber, de vários graus, né? Então, pode ser simplesmente uma intuição, pode ser uma percepção energética, que a Ana comentou, e eu tenho essa questão aí de eu perceber, né, de eu sentir as entidades próximas colocando, mas eu estou ali, eu estou aqui, eu não saí, eu não estou vendo. Então, a dupla vista é essa capacidade que você tem. De visualização. Não de visualização, você não precisa ver. Aí é que está. Não necessariamente você eu não tem vejo. Vários tipos de sensações que representa a dupla vista. Aquilo que você consegue perceber que não está ali palpável. Então, pode ser não só a visualização, sabe? Porque você está acordada, você está ok, está consciente, ele está atuando aqui, fazendo qualquer coisa. E aí, você tem várias sensações extracorporais, vamos dizer assim, que você está emancipada, porque você tem essa percepção que é a dupla vista, que pode ser uma intuição que veio, né, é anímico porque você emancipou e aí você teve aquela percepção. Cheiro, pode ser cheiro também. Às vezes percebe... Energia, vibração, várias. Várias percepções aí, diferentes, daí né, e isso que a gente está falando que você pode desenvolver conforme no que você vai trabalhando, por exemplo. Eu trabalho com atendimento fraterno também, certo? Então, a gente conversa com as pessoas ali, qual que é a tua intenção? Ajudar. Então, você tem essa vontade de ajudar, você acaba tendo certas intuições que você vai desenvolvendo para ajudar a pessoa. Então, você percebe, né, sem querer, o que você vai falar para ela, que de repente é uma percepção, uma intuição, que aquilo realmente vai ajudar ela, né? E é também uma dupla vista. O magnetismo, a gente, até algumas pessoas, às vezes, quando eu fazia o estudo do magnetismo, então, quando eu dou passo, tem algumas pessoas que conseguem, através do tato magnético, conseguem perceber, algumas conseguem visualizar. Eu já não, eu, por exemplo, estou dando passo, aí muitas vezes a pessoa fala, mas como é que você parou ali naquele centro de força a mais? E eu sinto a energia, a vibração ali, eu passo, mas eu não vi. Eu senti, eu percebi. Então, é uma coisa assim, não estou vendo, né? Não consigo, eu não vejo, mas eu sinto, eu percebo. Então, no magnetismo, a gente usa muito disso. Está dando passo magnético, e quando você vê assim, você vai lá, você percebe que determinado membro, determinado centro de força está mais condicionado, menos condicionado, e aquela capacidade que você tem, que faz tudo parte desse mesmo princípio da dupla vista aí,
Essa emancipação, né? Que é de graus variados. Naquele último, no grupo que a gente estava lá no trabalho, Pereira, Isabela, que a gente estava no trabalho mediúnico, que a gente estava na prática, lembra que você teve uma intuição, Isso. nada, aleatória, veio aquela informação para você, e aquela informação intuitiva que veio para você dentro do trabalho era uma intuição correta, real, entendeu? Então, você estava num estado de emancipação da alma e você percebeu aquilo, entendeu? Aquilo ali foi uma dupla vista que, por exemplo, você pode desenvolver. Mas justamente por isso que eu estava falando, por exemplo, a Rosana, ela visualiza o ambiente, quando ela faz essa emancipação, ela recebe, né? A Nicole, ela descreve a situação. Para mim, a dupla vista seria essa segunda vista, né? Tipo, Não, mas Não, é que você está colocando assim no... a vista de ver não é vista de ver, Não, não é de vista de ver. percepção, Isabela. Tá. Então, daí inclui todas as sensibilidades, todas as E, A vista não é de ver, a vista é de percepção geral, acho que é isso que está confundindo. e por isso para mim tinha ficado meio confuso, mas então tá, obrigada. A palavra é confusa, né? não, é porque inclusive ele fala no texto ali que não é o olho por olho que você vê. Não é o olho, é uma sensação que a pessoa tem. Então, que daí também, normalmente você quer colocar só naquelas pessoas, por isso que ele fala que tem vários graus. Tem pessoas que têm essa capacidade maior, que ela vê, que ela vai. E nós temos que tomar cuidado um pouquinho, que dentro do grupo mediúnico já existe mais a questão dos espíritos, né, que os espíritos estão ajudando, colocando ali também. O princípio é o mesmo, mas quem está provocando é o espírito, é diferente um pouquinho. Mas a capacidade de sentir é essa, não dá como explicar, é uma maneira que você tem de perceber as coisas que está ali naquela. Eu dei o exemplo do livro, a pessoa intuitiva, ela escreve o livro, ela fala, veio para mim essas palavras que eu escrevi, então ela tem essa capacidade de dupla vista, de dupla vista que não é pelo olho, por isso que ele fala dupla, que é uma outra maneira de você sentir e perceber as coisas. Paulo está quieto hoje. É que eu não estou 100% hoje muito bem assim, então estou meio quieto. Hoje eu estou mais ouvindo aqui, mas essa questão da dupla vista que vocês estavam discutindo também me trazia um pouco essa confusão, assim, porque a princípio, para a dupla vista, a pessoa tá na vigília, ela não está dormindo. E aí agora ficou Ana conversando, você aí, Pereira e Isabela, aqui me clareou as coisas assim, no sentido de que a percepção e a intuição, elas, apesar de funcionarem juntas, elas têm uma diferença, que é você percebe aquilo que está no ambiente, você pode intuir aquilo que não necessariamente está aí no ambiente, você pode intuir coisas que não estão presentes. Né? Perceber, você tem que perceber alguma coisa no ambiente, intuir você não necessita dele, né? Penso eu assim. Sim. E aí que ele deixa bem claro no texto ali que é sujeito a erro. Por isso que nós orientamos, sim, que às vezes, dentro do grupo mediúnico, que a pessoa que está sentindo isso, que ela fala, mas aí o dialogador, outra pessoa que vai decidir, porque às vezes também, ele deixa claro ali, que alguns espíritos mal intencionados podem utilizar aquela pessoa sensitiva ali para colocar ideias errôneas, falar coisa errada. E aí você não pode acreditar com tudo como verdadeiro absoluto, né? Ele pode ter sido, ele não estava, digamos assim, totalmente moralmente equilibrado, tal, equilibrado, ele pode receber umas instruções ali, naquele sentido ali, para um espírito que não seja um espírito moralmente evoluído, e aquela questão não ficou boa, né? E levar você ao erro. Por isso que às vezes tem que tomar cuidado também, né? Tem que levar sempre pelo filho da razão para ver se faz sentido ou não. No caso ali, no caso nós falamos da nossa última prática, fazia sentido porque várias pessoas, eu estava sentindo, a Ana estava sentindo, outra pessoa estava sentindo, mas aí as pessoas lá falavam, nessa linha, né? Você acata porque você sabe que estava dentro de outras pessoas também estavam sentindo a mesma questão. Não, eu ia só comentar que
ainda bem que tem daí, nesse caso que você está colocando esse exemplo, né, de algum médium que, de repente, pode estar... Mas isso, às vezes, é bem sutil mesmo, pode acontecer, de repente, até tomar tempo, por exemplo, ficar falando, o médium não para, e ele está sendo realmente usado, né, por uma entidade dessa. Mas daí outro médium já percebe que não, mas espera aí, não é isso, né? Aí já fala, não, olha, esse espírito não é bem isso que está querendo dizer ali, e daí já se resolve também, né? A Madalena está falando dentro do grupo mediúnico, agora também pode acontecer no dia a dia, né? Que está falando, o Paulo colocou isso aí, é uma coisa assim que você está consciente ali, né? Então, no dia a dia também a pessoa começa a colocar algumas coisas, e você vai aceitar porque, pô, o pessoal falou porque ela tem outra vista, colocou. Não, toma cuidado de ver se faz sentido ou não. Tem pessoas que são muito sugestionáveis nessas questões. Então tem que tomar cuidado com essas questões aí também, de não aceitar tudo assim, como seja verdadeiro, porque veio de um... Por isso que o estudo é importante. Para você saber se estudar e saber identificar, né? Essa turminha de médios aqui está aqui no nosso estudo hoje, é bem interessante vocês participarem desses estudos e outros, porque o estudo, ele esclarece essas questões, os quais vai ajudar sempre a gente entender esse mundo espiritual, as sensações que a gente tem e como é que funciona, para a gente saber identificar, isso é meu, isso não é meu, essa sensação pode ser o quê? É minha ou não é minha? E daí resolver muitas questões do dia a dia, né, para não ficar sofrendo. E o sensitivo, ou o médio, se ele está dentro do grupo de trabalho, ele tem que dar vazão a o sentimento e a comunicação que ele está fazendo. Se ele veio a expressão de falar, de colocar, ele fala. Se ele percebeu, ele fala. Só ele não pode se melindrar se alguém falar que não é, porque daí, bom, se não era dele, se era da entidade, se alguém, porque eu já vi isso já às vezes, que daí eu falou lá e a gente questiona, né? Não é que ele está fazendo, se questiona e o médium acha que eu estou questionando ele, não estou questionando ele, mas estou questionando o conteúdo, é diferente, né? Porque às vezes pode questionar o conteúdo, mas ele tem que ter, o papel dele é fazer isso até para que essa informação ela seja esclarecida, né? Seja botada clara, né? Porque às vezes ele não coloca ali e fica ali aquela dúvida. Então, se coloca, fala, né? Tem que dar vazão. Fala, só que também não pode ser melindrado se alguém questionar, né? Eu não estou questionando você, estou questionando o conteúdo, né? E é assim que deveria ser, até inclusive nas nossas trocas de ideias, né? Eu posso ter inimigo, eu estou questionando a ideia tua, né? Eu posso concordar ou não com a tua ideia. A ideia de um diálogo de ideias tem que ser assim, né? A filosofia é esse princípio. Tem que questionar as ideias, não o inimigo do pessoa. E às vezes a pessoa não aceita isso, ela leva para o lado pessoal, né? Ah, não, porque eu falei aqui, ele não aceitou porque está me questionando eu. Não estou questionando você, estou questionando aquela ideia daquela mensagem que veio ali, ou daquelas questões que pareciam. Gente, mais alguma coisa? Jorge, tudo bem hoje? Quietinho. O Jorge também está com problema de som. Tudo bem. Tudo bem, pessoal? Já deu o nosso horário. Bom, está tudo bem. Quem gostaria de fazer a nossa prece, então? Para encerrar? Ninguém? Ô, Paulo, se não tá bom para fazer oração? Eu posso fazer sim. Eu Ah, não, então tá. eu não tô 100%, mas a oração vai me deixar 100%. Mas eu acho que é bem isso que eu estava pensando.
Muito bem, então vamos, nesse final da nossa reunião, vamos agradecer, primeiramente, a Deus, aos nossos mentores, aos irmãos espirituais que nos acompanharam na reunião, a Jesus por mais essa oportunidade, que sempre esse grupo seja abençoado por trazer esses esclarecimentos da doutrina a todos que aqui estão, trazendo, acima de tudo, conforto para que a gente possa seguir a nossa jornada com muita determinação, mas dentro do princípio de primeiro nos acolhermos, amarmos a nós mesmos, respeitarmos os nossos defeitos, as nossas imperfeições, para que a gente possa olhar o semelhante, olhar o próximo de forma fraterna e aceitando também os erros que porventura estejam aí na nossa frente, e que a gente possa seguir então em harmonia, na paz e na luz de Jesus, e que a gente possa seguir firme com os nossos propósitos aqui no grupo, para que a gente tenha a segurança dessa nossa caminhada. Que nós tenhamos todos um bom final de semana, em harmonia com os nossos familiares, nos nossos lares, e que a partir da semana que vem a gente siga e volte aos caminhos e ao nosso princípio aqui, que é de sermos sempre fraternos. Que assim seja. Falando na próxima semana nós vamos entrar no capítulo 9, fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. É interessante, né? Aí vamos entender um pouquinho como os espíritos influem e tal. Muito bacana. Até a próxima semana, então. Boa noite.